Olá, pessoal. Eu sou o professor Daniel Furtado e esta videoaula é uma continuação do assunto sobre HTML, que eu abordei na aula anterior. Porém, nesta aula, eu vou focar na parte de formulários em HTML, sem envolver estilo CSS. Bom, e para apresentar os conceitos básicos sobre formulários, eu vou utilizar como exemplo um formulário bastante simples, composto por um rótulo, um campo textual e um botão buscar, né? Como se fosse um formulário para fazer uma busca por produtos. Os formulários são inseridos no documento HTML utilizando o elemento form. Então, o elemento form, né, vai envolver os campos do formulário e ele apresenta dois atributos muito importantes, que são o atributo action. O atributo action é utilizado para indicar o destino do formulário, né, para onde o formulário vai ser enviado. Normalmente se coloca o nome de um script que vai receber esses dados do formulário e processar de alguma forma. E o atributo method é utilizado para indicar, né, o método de envio dos dados do formulário. Quando você coloca o valor get, os dados do formulário são enviados pela própria URL. Então eles vão aparecer na frente do nome do arquivo quando o formulário for submetido. E o método post, os dados são enviados como parte do corpo da requisição HTTP e, portanto, não aparecem na URL. O método GET ele é indicado, né, para situações onde você tem normalmente um formulário pequeno, como um formulário de busca, né, como esse aqui, e quando você não tem, né, informações sigilosas, sensíveis que podem aparecer na URL. Já o método POST, ele é indicado para situações, né, onde você tem formulários maiores, né, com dados sensíveis que não poderiam aparecer na URL. Quando você tem, por exemplo, arquivos, né, como parte dos dados do formulário, que é necessário fazer o upload. Quando você tem, por exemplo, uma inserção no banco de dados, um cadastro e tudo mais. Bom, dentro do form, né, onde você vai colocar efetivamente os campos do formulário. A maioria dos campos de formulário é inserida utilizando o elemento input. O elemento input, em conjunto com o atributo type, define o tipo de vários campos. Então, por exemplo, aqui eu tenho input type igual a text para se criar, né, um campo de texto simples. É o campo mais comum. Mas eu poderia criar diversos outros campos mudando o valor do atributo type, como, por exemplo, o campo para senhas, né, eu poderia colocar type igual a password. Ele é mais apropriado para senhas. Observem que eu tenho ainda aqui no elemento input o atributo ID, que eu vou falar daqui a pouco, e o atributo name. O atributo name ele é um atributo fundamental para a maior parte dos campos de formulário, porque é uma forma de você fornecer um nome de identificação para o campo do formulário. Então, quando o formulário é submetido, os dados são enviados, né, por meio de uma série de pares. Nesses pares você tem o nome de identificação do campo, seguido do valor do campo. Então, por isso que é importante colocar, né, o atributo name com o valor identificando aquele campo. Então, isso vai possibilitar que o dado seja resgatado posteriormente, né, lá no servidor, que algo seja feito com esse dado. Então, essa é a descrição, né, a importância do atributo name. E além do campo input, né, normalmente se coloca também um rótulo para os campos. Né, e esses rótulos, a forma correta de inserir é por meio do elemento label. Então, o elemento label tem a semântica correta para a inserção de um rótulo que vai identificar o campo para o usuário, né, na página web. E esse campo inserido esse rótulo inserido com o label, ele precisa ser associado ao campo utilizando adequadamente dois atributos. O atributo for do label precisa ter o valor casando com o atributo ID do campo. Então aqui nesse exemplo eu tenho o label com for com o valor produto e o input com o ID também com o valor produto. Então, esse casamento entre o for e o ID do label com o campo, né, é importante
Por exemplo, ao fazer isso, né, quando o usuário clica ou aciona o label, quando ele clica em cima do label, automaticamente o campo recebe o foco, né? O cursor vai ficar piscando no campo, se ele for um campo textual como esse. E um outro papel é que, em termos de acessibilidade, os softwares que fazem a leitura de tela para pessoas com deficiência, por exemplo, eles anunciam o campo do formulário utilizando o rótulo, né, que foi adequadamente associado ao campo dessa forma. Uma ação que é recomendada também, é uma boa prática, agrupar o rótulo com o campo utilizando um container, como um div, né, ou um section, então, como está sendo feito aqui. E, por fim, para enviar esse formulário, né, existem várias formas. Uma delas é utilizando o elemento button. Então, esse elemento button inserido dessa forma aqui, né, vai criar um botão na tela que, ao ser acionado, vai enviar o formulário para o destino dele, nesse caso, o arquivo buscaproduto.php. Aqui eu tenho um segundo exemplo de um formulário com dois campos, um campo usuário e um campo senha, e um botão enviar e um botão limpar. Então, no código HTML, observem que esse formulário foi criado, né, com o form, ele seria enviado para um script no servidor de nome login.php. Claro que esse script no momento não existe, mas isso por enquanto não é importante. E, né, estou usando o método get para enviar esses dados. Eu coloquei o get apenas para ilustrar alguns recursos aqui, mas é claro que numa situação real o método get não seria adequado para enviar um formulário que tem uma senha. E nesse formulário, observe então que eu tenho aqui o elemento input, type igual a text, né, para a criação do campo usuário. E eu tenho também um segundo elemento com type password. Então, um elemento criado com type password, os caracteres não aparecem na tela. E a segunda diferença é que, né, um campo do tipo password, o navegador pode oferecer para salvar essa senha. Observem que os campos foram associados adequadamente aos rótulos, então eu criei aqui um rótulo para o campo usuário, né? O valor aqui do atributo for está casando com o valor do ID, a mesma coisa para a senha, então for senha, ID senha, então eu consigo associar adequadamente o rótulo ao campo. E observem também que eu forneci, né, o atributo name para fornecer um nome de identificação para cada um dos campos. Então, o primeiro campo é chamado de usuário, o segundo campo chamando de senha. O fato do valor aqui do ID ter ficado igual ao name não tem problema nenhum. Agora, pessoal, observem que aqui no formulário, no HTML, se eu clicar em cima do rótulo, observem que o campo recebe o foco. Clicando em cima aqui do rótulo senha, o campo recebe o foco. Então, isso acontece por causa, né, do uso correto do label associado adequadamente com o campo. Então, e um outro benefício, né, com relação à acessibilidade de uso disso, é que se eu usar aqui, por exemplo, uma extensão para leitura da tela, chamada de ChromeVox, é só um exemplo de extensão. O feedback formulário, texto de edição, senha, usuário, senha, enviar, Observem botão, que usando extensões, tab, esse recurso de leitura de tela, né, o nome do campo, né, o campo foi anunciado utilizando o rótulo à medida que o campo recebe o foco para preenchimento. Agora, pessoal, se eu preencher os dados nesse formulário, por exemplo, aqui teste PPI, um valor de qualquer de senha, quando eu enviar esse formulário, olhando aqui na URL, eu consigo ver que os dados são enviados pela própria URL. Então, observem aqui, né, o formulário seria enviado para o login.php. Depois do nome do script, tem um caractere de interrogação. Esse caractere de interrogação é utilizado para separar, né, o nome do script dos parâmetros que são enviados, né, pela URL, que são os dados do formulário. E esses dados, observem que eu tenho, né, o primeiro campo, nós colocamos o name
o valor usuário, então apareça aqui o usuário, com o valor dele, é o que foi preenchido, teste PPI. Então observem que ao gerar essa string, né, com os parâmetros, é feita uma codificação. Alguns caracteres são convertidos em representações especiais para serem enviados na requisição. Então, por exemplo, aqui o espaço, né, ele foi convertido no caractere mais nessa codificação. Eu tenho um e-comercial separando esses campos, né? Então, a série de campos do formulário, nome do campo, valor, nome do campo, valor, são separados pelo caractere especial que é o e-comercial. E aqui eu tenho, né, o segundo campo, senha, e o valor da senha. Agora, pessoal, se eu alterar o método de envio, ao invés de post, ao invés de get, se eu colocar um método post e recarregar o formulário e enviar novamente esse formulário, você pode observar que, né, os dados não aparecem mais pela URL. Eu tenho ainda nesse formulário algumas outras observações a serem feitas. Por exemplo, eu estou utilizando aqui também o atributo placeholder. O atributo placeholder ele é utilizado para fornecer uma dica de preenchimento do formulário. Então, observem que aqui no primeiro campo, usuário, eu coloquei placeholder, informe o usuário. Então, quando o formulário é carregado pela primeira vez, aparece, né, aquela dica no campo. Quando eu clico, né, e preencho, esse placeholder desaparece. E exatamente por isso, não é recomendado utilizar o placeholder como rótulo de identificação do campo, né, porque no formulário mais complexo, como eu vou preenchendo os campos, esses nomes desaparecem, o usuário pode acabar ficando, né, perdido, sem saber mais do que se trata aquele campo. Eu tenho ainda aqui também, eu quero mostrar o atributo value. Se eu colocar o atributo value num campo de formulário, eu consigo inicializar aquele campo de formulário com um valor. Então aqui, por exemplo, agora se eu recarregar o formulário, né, ele vai ser iniciado e o campo usuário já aparece preenchido com a palavra teste. Um outro detalhe que eu quero mostrar nesse formulário é com relação ao preenchimento automático. Em algumas situações, os navegadores eles podem autocompletar os campos de formulário. Então, às vezes, isso é implementado de formas diferentes pelos navegadores. Mas se você quiser evitar que isso aconteça por algum motivo, né, você tem a opção de colocar no campo o atributo autocomplete. E se você colocar o valor off, então você está basicamente dizendo para o navegador que aquele campo não pode ser autocompletado, né, preenchido automaticamente pelo navegador. Normalmente o navegador utiliza valores históricos, né, valores que foram preenchidos anteriormente naquele campo. Então, se agora eu recarregar o formulário, observem que ao clicar no campo, o navegador nem mostra os valores históricos. Então, um campo que não é permitido, né, autocompletar, além dele não preencher automaticamente, em algumas situações isso pode acontecer, né, ele não mostra valores anteriores para o campo. Eu posso utilizar o autocomplete a nível de campo, né, ou também no form. Se eu colocar o autocomplete no form, né, eu estou definindo isso em termos do formulário como um todo. Agora, pessoal, eu quero mostrar também aqui o elemento button. Né, então, o button, com o conteúdo enviar, que é o nome do botão, ao ser pressionado, ele envia o formulário, né, para o destino dele. Isso acontece, pessoal, porque o button aparece dentro do form. E também porque o tipo padrão do botão criado com o button é o tipo submit. Se você eventualmente colocar o atributo type com o valor submit, você está apenas seria uma redundância. Esse botão vai continuar submetendo o formulário da mesma forma. Então, colocando ou não type submit, ele tem o tipo submit. Agora, se eventualmente você colocar, por exemplo, type button para esse botão, então agora você está criando um botão de uso geral, que não tem mais, né, o papel de representar essa ação de submeter o formulário. Então, ao clicar
no botão enviar, eu não recarreguei a página, não salvei o arquivo. Ao clicar no botão enviar, o formulário não é mais submetido, porque o botão agora é de uso geral, não é mais um botão do tipo submit. Uma alternativa que eu tenho para se criar um botão para enviar um formulário é utilizando o elemento input com o atributo type igual a submit. Porém, quando eu uso o elemento input type submit para criar um botão de submissão, como o elemento input é um elemento vazio, ou seja, não tem tag de fechamento, não tem conteúdo, então eu preciso fornecer um nome para o botão utilizando o atributo value, logar. Então, se eu recarregar a página, observem que agora eu tenho um botão logar que é equivalente ao anterior. Se eu colocar aqui qualquer coisa, o botão envia o formulário normalmente. A principal diferença aqui entre usar o button ou o input é que com o elemento button, como ele é um elemento que tem conteúdo, você poderia, por exemplo, trocar o conteúdo aqui textual e colocar, por exemplo, uma imagem, um elemento IMG, para atuar como esse botão. A imagem vai atuar como um botão. Então isso é mais fácil de ser feito com o button. E observem também, pessoal, que eu tenho aqui nesse formulário um input type reset. Esse input type reset vai criar um botão, e o value, você indica o nome do botão. Esse botão vai voltar os campos do formulário para o seu valor padrão. Então, por exemplo, se eu deixar aqui o atributo value com o valor inicial para o campo, então o campo agora vai ser iniciado com aquele valor. Se eu mudar os campos, ao clicar em limpar, o navegador volta o valor do campo para o valor inicial. Reparem, pessoal, que nesse formulário eu estou agrupando o label, o rótulo, com o campo utilizando o elemento div. Então isso é uma ação positiva. Você poderia usar, por exemplo, um section também. E um outro detalhe que eu quero mostrar nesse formulário é com relação a um atributo, o enctype. Bom, então, quando eu envio o formulário utilizando o método post, esses dados do formulário não são enviados pela URL, eles são enviados como parte do corpo da requisição HTTP. Então, eu vou enviar aqui esses dados novamente, usando o método post. Se eu pressionar F12 aqui no navegador, eu consigo acessar aqui uma interface, onde eu consigo ter mais detalhes dos parâmetros da requisição. Então, por exemplo, clicando aqui em login.php, eu tenho informações aqui do cabeçalho da requisição, e um pouco mais embaixo, eu consigo ver o corpo da requisição. Esses dados estão sendo enviados no corpo. E observem que, apesar de serem enviados no corpo, os dados eles são codificados daquela mesma forma que ele apareceria na URL. Porém, ele não aparece na URL, mas os dados são codificados numa string, fazendo algumas trocas de caracteres e enviados como parte do corpo do documento. Agora, isso acontece dessa forma, pessoal, porque o enctype, que é o atributo que indica a forma de codificação dos dados ao serem enviados, ele tem o valor padrão, esse application form URL encode. Então, você pode apenas usar o enctype quando o método é igual ao método post. Então, com o enctype no valor padrão ou especificando isso aqui, os dados são enviados dessa forma. Uma outra alternativa, eu poderia ter aqui no enctype o valor, por exemplo, multipart form data. Quando eu coloco esse valor, então os dados são codificados de uma forma diferente, não mais naquele formato de URL, codificados daquela forma que nós vimos agora há pouco. Então eu vou repetir aqui o envio.
vou enviar. Então agora os dados foram enviados pelo método POST, porém com EncType com valor alterado. Quando eu vou aqui no login, né, vejam só, se eu visualizar aqui o fonte, percebam que eu tenho os dados, eles são enviados de uma forma diferenciada, e eu tenho uma sequência aqui de bits, digamos assim, de caracteres especiais, que delimitam os campos do formulário. Então, eu tenho aqui o WebKit Form Boundary, né, que significa fronteira para dividir, separar os campos. Isso é necessário para que, ao chegar no servidor, né, o servidor vai utilizar esse delimitador para poder resgatar os campos individualmente. Então, esse formato aqui, pessoal, ele é necessário quando eu envio qualquer arquivo como parte do formulário. Então, se eu tiver no formulário um campo input type igual a file, né, para o usuário selecionar um arquivo e fazer o upload desse arquivo, então você precisa mudar o EncType para esse valor, porque os dados do arquivo, né, eles são enviados dessa forma diferenciada, cuja ideia eu acabei de mostrar aqui. Tem também um terceiro valor, que os dados são enviados na forma textual simples, né? Porém, esse terceiro valor ele é mais comum para fins de testes, de depuração, etc. Ó, agora, né, eu nem tenho aquela codificação feita no início, né, gerando aquela string na forma de um URL. Os dados são enviados como um texto simples mesmo. Então, em algumas situações, pode ser que seja útil fazer essa validação, essa verificação no servidor, sem que ocorra essa codificação. Pessoal, algumas observações sobre botões. Um botão ele está associado a uma ação, e um link, né, está associado intrinsecamente a um direcionamento. Então, é recomendado que se utilize botões como botões e links como links, no sentido de que, né, use o botão quando você tem uma ação associada, por exemplo, uma ação que você eventualmente pode codificar com JavaScript, etc. E utilize o link quando realmente você tem um direcionamento. Estou dizendo isso porque às vezes é comum, né, as pessoas utilizarem um div para atuar como um botão, ou um span para atuar como um botão, né, ou um link para atuar como um botão, ou um botão para atuar como um link, mudando. Então, isso não é recomendado. Se eventualmente você precisa de um link, né, que tem o objetivo de fazer um direcionamento, e você quer ter um estilo diferente, utilize o elemento A, né, e eventualmente CSS para alterar o estilo de exibição desse botão, desse link, né, desde que ele esteja associado com um direcionamento. E a mesma coisa com o botão. Se você tem uma ação, então utilize o button, né? Eventualmente faça a modificação do botão com CSS, mas utilize o button, né, sempre que você tiver uma ação de fato. Um outro campo bastante comum em formulários é o campo do tipo rádio, né, inserido por meio do elemento input com o atributo type com o valor, né, radio. Esse campo do tipo rádio, né, ele é utilizado para implementar uma lista de itens onde apenas um item pode ser selecionado. Um detalhe importante é que todos esses itens que fazem parte do mesmo grupo de seleção, como aqui, por exemplo, são todos para o estado civil, você precisa fornecer o mesmo valor do atributo name para todos esses itens, para todos esses inputs. Aqui eu tenho, por exemplo, olha aí, type igual a rádio, name igual a estado civil para todos eles. Quando você tem um campo do tipo rádio, o nome que aparece na tela para o usuário, que vai aparecer na interface, é um, mas o valor que vai ser efetivamente enviado, caso aquele item seja selecionado, é outro, pode ser outro. Por quê? Porque o valor que é efetivamente enviado quando o usuário seleciona o item é o valor que você fornecer para o atributo value. O atributo checked ele pode ser utilizado para campos do tipo rádio para pré-selecionar um elemento. Se você não colocar o atributo checked em nenhum dos itens, né, nenhuma opção vai ser pré-selecionada.
Um campo do tipo checkbox também é um campo bastante comum e, diferente do rádio, ele permite a seleção de vários itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui esportes de interesse. O usuário poderia, né, marcar não apenas uma, mas várias opções. Então, esse tipo de campo é inserido com o input type igual a checkbox. É possível selecionar múltiplos itens. Novamente, é preciso fornecer um valor, um value para o item, né, assim como o rádio. E também o atributo checked é utilizado para pré-selecionar um item, se for necessário. Aqui eu tenho no navegador, pessoal, esse exemplo que eu acabei de mostrar, né, a escolha do estado civil utilizando o elemento input type rádio. Então eu consigo selecionar apenas um item, né, de todos eles. Percebam, pessoal, que quando eu uso o elemento label, né, adequadamente para fornecer o rótulo daquele item, percebam que o input type rádio, ele apenas cria a bolinha de seleção, mas o rótulo, né, que vai aparecer juntamente com esse item de seleção, ele deve ser inserido, né, também com o elemento label. E percebam que os três campos compartilham o mesmo name. Então, o estado civil aqui é o mesmo para os três campos. Por que é importante isso, pessoal? Ora, se você tivesse uma outra situação contendo outros campos do tipo rádio, por exemplo, em conjunto aqui no mesmo formulário eu tenho estado civil e eventualmente eu tenho sexo, com também um elemento rádio. Eu preciso ter uma diferenciação desses dois elementos para que o navegador, né, possa permitir a seleção de um item para cada um deles. Então, o que define isso é o name. Então, colocando o mesmo valor para o name, você diz ao navegador que todos aqueles itens fazem parte do mesmo grupo, né? E, obviamente, dentro daquele grupo só vai ser permitido selecionar um dos elementos. Eu vou mudar aqui o value do primeiro item, do solteiro, para apenas salt. Vou recarregar a página. Se eu marcar o item, né, solteiro e enviar, percebam que, como parâmetro, né, na frente aqui do interrogação, eu tenho estado civil igual, né, a SALT. Então, isso, né, acontece porque o valor que foi efetivamente enviado para o item marcado foi o valor que eu coloquei no atributo value para esse item. Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui, pessoal, nesse exemplo, é com relação a essa borda. Essa borda em volta dos itens, né, escolha o estado civil. Isso aqui foi adicionado utilizando o elemento fieldSet, em conjunto com o elemento legend. Então, o fieldSet faz a borda, né, e o legend permite a inserção desse título, né, aqui na borda. Então, é claro que essa é a forma padrão de exibição do fieldSet, né? O fieldSet é usado para agrupar campos, né, que têm alguma semântica em comum, mas eventualmente, né, esse estilo pode ser alterado completamente com CSS. Aliás, pessoal, eu faço questão de reforçar que nesta aula, né, eu não estou apresentando nenhum estilo CSS nos campos de formulário, porque a intenção é trabalhar com o formulário nativo, né, propriamente dito. Mas numa aula futura eu vou mostrar como modificar esses estilos de apresentação desses campos utilizando a linguagem CSS. Eu tenho aqui um outro exemplo envolvendo agora um checkbox. Então, eu tenho vários campos aqui criados com o elemento checkbox. Então, observem que eu tenho aqui esportes de interesse. Cada campo foi associado adequadamente com um label. E observem, pessoal, eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Como eu tenho 4 campos do tipo checkbox e eu estou utilizando aqui o name, o mesmo name para todos eles, sports. Marcando aqui os campos e enviando, eu marquei 2 campos. Então, se você observar, como parâmetro foi enviado esportes igual a natação e esportes igual a ciclismo. Então, eu tenho aqui uma repetição natural do esportes,
com valores diferentes. Isso porque cada um dos campos, né, todos eles foram colocados com o mesmo nome, que é o sports. Agora, em algumas situações, quando você tem, por exemplo, lá no servidor um código em PHP, pode ser útil colocar os caracteres abre e fecha colchetes na frente do nome do campo, porque lá no servidor, quando o servidor receber esses múltiplos itens marcados, todos eles associados com o mesmo nome e com o colchete, com os caracteres de abre e fecha colchetes, o servidor, o PHP, por exemplo, automaticamente ele vai colocar todos esses itens, né, como um vetor. Né, e o usuário vai poder manipular, tratar esses dados que foram enviados, né, de uma forma mais prática. Pessoal, no HTML5 existem vários campos que são apropriados para a coleta de data, data-hora, apenas hora, semana. Então, um exemplo é o campo input type igual a date. Então, quando você usa esse campo, input type igual a date, o navegador de internet automaticamente ele vai oferecer para o usuário uma interface gráfica para facilitar, né, o preenchimento dessa data. E automaticamente o navegador também vai colocar restrições para que o formato, né, para que a data fornecida esteja no formato correto. Cada navegador pode ter, né, a sua variação de interface gráfica. Essa aqui que eu estou apresentando é o do Google Chrome. Eu tenho também o campo input type igual a time para a seleção de uma hora, né, uma hora, minuto. Então, novamente, o navegador de internet oferece uma interface, né, apropriada para a seleção dessa hora. E eu tenho também um campo DateTime Local. Esse campo permite que o usuário selecione de uma vez uma data e um horário. Então, ele vai mostrar uma interface para a seleção disso tudo em conjunto. O formato em que isso vai aparecer no navegador vai depender das configurações de idioma do navegador, o formato em que essa hora da interface gráfica vai aparecer para o usuário final. Porém, o formato em que os dados são enviados, eu vou falar disso daqui a pouco, ele tem um formato diferente. Eu tenho também um campo input type month, que permite ao usuário a seleção de um mês do ano, né, apenas o nome do mês. Eu tenho também o campo input type week, que permite ao usuário selecionar uma semana, né, do ano. Então, a semana inteira é selecionada por meio da interface gráfica. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de vários campos, né, de seleção de data, hora, etc. Eu coloquei aqui um pouco de código JavaScript. O foco não é mostrar, explicar esse código nesse momento, mas o objetivo é apenas mostrar, né, o valor que vai ser efetivamente armazenado depois que o usuário escolher uma data ou uma hora. Porque, afinal de contas, né, ao tratar esses dados no servidor, o usuário vai precisar interpretar esses dados no formato em que eles foram enviados. Então, esses dados são enviados num formato, na verdade, é um padrão internacional, é uma variação de um padrão ISO. Então, por exemplo, ao selecionar aqui uma data, 25/10/2020, vejam que esse é o formato que o navegador está apresentando para mim, que depende aqui das minhas configurações de idioma no navegador. Porém, olha o formato em que seria efetivamente enviado. Tem o ano, mês e dia, né, separado com um tracinho. Então, esse é o formato que você vai ter que trabalhar, né, no servidor. No caso da hora, né, eu não vou ter diferença, uma vez que aqui eu já estou nas minhas configurações no formato 24 horas. O campo Data Time Local, esse que eu mostrei para selecionar a hora e data, vou selecionar, por exemplo. Olha, selecionei uma data, uma hora. Observem, pessoal, que o formato que é enviado. Então, nesse formato eu tenho, né, ano, 4 dígitos, mês, dia, seguido pelo caractere maiúsculo T, seguido da hora. Então, isso aqui é um padrão, certo?
e é esse formato que você eventualmente vai ter que trabalhar no servidor para separar, né, e manipular esses dados aqui. Aqui eu tenho um campo para seleção de um mês. Então percebam que ao selecionar o mês, o valor que vai ser efetivamente enviado é apenas o ano e o mês, né, nesse formato, sem ter o dia. E aqui a seleção de uma semana, por exemplo, a 43ª semana do ano. Então o formato que é enviado é esse 2020-W de week 43. Uma observação sobre o campo Input Type DateTime Local. Esse campo, pessoal, ele tem que ser usado com uma certa cautela porque ele não tem suporte universal pelos navegadores. Por exemplo, o Google Chrome e o Microsoft Edge suportam bem esse campo, né, oferecendo aquela interface que eu acabei de apresentar. Porém, o Firefox e o Safari, as versões para desktop, não suportam esse campo. Então, quando o navegador não suporta o campo, ele é apresentado como um campo textual simples. Então, aí, né, o usuário pode ter dificuldade no preenchimento desses dados. Uma outra observação é que esse campo ele não considera fuso horário, né, o time zone. E você também tem a possibilidade de utilizar os atributos min e max para indicar, né, uma faixa possível de ser selecionada, um valor mínimo e um valor máximo para a data-hora. Uma observação ainda mais importante é sobre o campo Type DataTime. Esse é tido como obsoleto e não deve ser utilizado mais em novas aplicações. HTML5 também possui um campo apropriado para a inserção de e-mail. Então, é o campo input type igual a e-mail. Ao utilizar esse campo, o usuário, né, ele vai ser instruído a preencher o campo adequadamente colocando o caractere de arroba. Então, se eventualmente ele preencher o campo sem colocar o arroba, o navegador não vai permitir a submissão do formulário, né, com esse campo preenchido de forma incorretamente. Uma outra vantagem de utilizar esse campo é com relação aos smartphones. Se você acessar esse formulário de e-mail de um smartphone, ao clicar no campo de e-mail, ele vai apresentar, né, uma versão do teclado com o caractere de arroba, né, do lado do espaço para auxiliar no preenchimento desse e-mail. Um outro campo que pode ser bastante útil é o campo para entrada de número de telefone, input type igual a tel. Então, ao colocar esse campo, novamente, uma das vantagens é com relação aos smartphones, né, aos dispositivos móveis. Então, ao preencher esse campo, o navegador no smartphone vai apresentar uma versão do teclado, né, com apenas números para facilitar o preenchimento do número de telefone. Na HTML5 tem também campos específicos para o preenchimento de valores numéricos. Um deles é o campo Input Type Number, que permite ao usuário, né, indicar apenas um número, e o campo tem dois botõezinhos para que esse número possa ser facilmente incrementado. E também há o campo Input Type Range, que permite ao usuário selecionar por meio de um slider, né, um valor dentre um intervalo, que também pode ser bastante prático. Aqui eu tenho um exemplo de uso, né, desses campos numéricos. Tem o campo Input Type Number e o Input Type Range. Então percebam que ao clicar aqui no campo Number, né, eu posso utilizar essa interface para incrementar ou decrementar o valor do campo. Uma outra vantagem é que eu posso também utilizar esses campos, que é especialmente útil para pessoas eventualmente com algum tipo de deficiência, utilizando o teclado, né, do computador. Eu consigo incrementar ou não. E a barrinha aqui do campo Range, a mesma coisa. Eu consigo também utilizar o teclado para mudar esse valor. No caso, o campo Range, ele tem, por padrão, uma variação de 0 até 100. Mas eu posso alterar, né, o menor e o maior valor permitido para o campo, utilizando os atributos min e max. Então, aqui nesse meu exemplo, o meu campo, né, ele vai variar de 0 até 10. A mesma coisa, eu posso utilizar esses atributos também
no input type number. Eu posso também utilizar um atributo de nome step para indicar esse incremento, né, que eu não utilizei, mas é possível utilizar sim. O outro campo que pode ser bastante útil é o campo oculto, é o input type hidden. O campo hidden ele não vai aparecer para o usuário no formulário, né, final. Porém, ele pode ser útil para que o desenvolvedor, né, envie, por exemplo, dados de controles para o servidor juntamente com o formulário. Então, para enviar esses dados, né, o desenvolvedor vai precisar utilizar os atributos name e value para fornecer o nome e o valor para o campo. Aqui eu tenho um exemplo, né, aquele nosso formulário de envio, de seleção, de uma busca por um nome do produto, eu tenho um campo oculto sendo enviado nesse formulário. Observem que aqui no código HTML eu tenho input type hidden, eu forneci o nome para esse campo de campo oculto e com o valor teste. Então, ao enviar esse formulário, se você observar na URL, né, aparecem os dois campos, produto igual a computador e campo oculto igual a teste. Então, os dois dados são enviados. Na HTML5 eu tenho, inclusive, um campo para a seleção de cor, input type color. Então, quando você utilizar esse campo, o navegador vai apresentar uma interface gráfica, né, que permite ao usuário selecionar a cor de uma forma amigável. A cor, o valor que será enviado junto com o formulário é a representação da cor em RGB com dígitos hexadecimais, né, cerquilho seguido dos dígitos hexadecimais. Eu tenho também a possibilidade de enviar um arquivo, né, como parte do formulário. Basta utilizar o campo input type file. Então, ao colocar input type file, automaticamente o navegador vai mostrar um botão onde, né, quando o usuário clica, ele tem a possibilidade de selecionar um arquivo do computador. Lembrando que, ao utilizar, né, esse arquivo como parte do formulário, você precisa lembrar de alterar o valor do atributo enctype para multipart form data, né, conforme eu mostrei no início dessa aula. Esse campo tem outros atributos que podem ser úteis. O atributo, por exemplo, multiple, permite que o usuário selecione vários arquivos. O atributo except permite que o usuário especifique o tipo de arquivo que vai ser permitido a seleção. Por exemplo, se o usuário quiser apenas arquivos de imagem, né, se o desenvolvedor quiser apenas arquivos de imagem, ele pode colocar except igual image / asterisco. Ou ele ainda tem a possibilidade de especificar as extensões também, como except igual a .png, .jpg, etc. Um outro atributo que foi criado para ser usado no input é o atributo capture. A intenção da criação desse atributo é permitir que o campo, o navegador, faça a coleta desse dado usando a câmera ou o microfone do dispositivo. Então, por exemplo, um smartphone. Porém, esse atributo ele não tem uma boa compatibilidade com os navegadores. Então, o uso tem que ser feito com bastante cautela. E tem também o atributo files, que ele permite resgatar informações dos arquivos selecionados. Então, por exemplo, usando o JavaScript, eu consigo obter informações detalhadas desses arquivos, né, depois que eles são selecionados pelo usuário. Em algumas situações, isso pode ser bastante útil. Bom, todos os atributos que nós vimos até o momento, todos os campos que nós vimos até o momento, foram inseridos utilizando o elemento input, né, e com uma variação de valor para o atributo type. Já o campo select, né, que permite fazer uma seleção através de uma lista suspensa, ele não é inserido por meio do input, mas por meio de elemento próprio de nome select. Então você vai usar o elemento select, vai fornecer um name, né, um nome de identificação para esse elemento, e como conteúdo do select, você vai precisar inserir vários elementos option. Então cada elemento option
diz respeito a uma opção que vai aparecer nessa caixinha suspensa de seleção. Então, aqui, por exemplo, eu tenho option value igual a AM e o conteúdo do option Amazonas. Isso significa que o que vai aparecer na tela para o usuário é o que você coloca, né, entre a tag de abertura e de fechamento do option, é o conteúdo do option. Mas o que vai ser efetivamente enviado, caso aquela opção seja selecionada, é o value. Né? Então você pode, por exemplo, mostrar para o usuário Amazonas e enviar para o servidor apenas a sigla do estado. Aqui eu tenho exemplos apenas para ilustrar isso que eu acabei de falar, pessoal. Observem que aqui eu tenho o select e que, né, assim como nas outras situações, eu estou fornecendo o rótulo para o campo novamente com o label. E eu tenho aqui o uso do atributo selected. Então, se você colocar o atributo selected em um elemento option, você está pré-selecionando aquela opção. Então, quando eu recarrego a página, observem que essa opção aqui de Minas Gerais, ela aparece pré-selecionada. Aqui eu coloquei o selected. Se for necessário, o select ele permite também a seleção de múltiplos valores. Basta colocar o atributo multiple. Com esse atributo, observem que eu consigo, né, segurando o Ctrl, selecionar mais de um valor. Um outro campo comum em formulários é o campo Text Area. O campo Text Area ele é para situações onde você tem uma quantidade maior de texto, né, a ser coletado do usuário, por exemplo, com múltiplas linhas. O tamanho dessa caixa de texto que vai aparecer na tela é indicado por meio dos atributos rows e calls. Diferente dos campos anteriores, onde o valor do campo, né, é enviado por meio do atributo value, o campo text area, quando você envia o formulário, o que é enviado é o conteúdo propriamente dito do elemento, ou seja, é o que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, o campo text area não suporta o atributo value. Se você quiser restringir a quantidade máxima de caracteres, né, nesse campo, basta utilizar o atributo maxLength. Existem outros atributos booleanos que podem ser utilizados em campos de formulário. Por exemplo, o atributo autofocus permite que, ao ser carregado, aquele campo automaticamente receba o foco. Né? Isso pode ser útil, por exemplo, numa página de login, onde assim que o usuário carrega a página, o campo de login, o nome, username, já fica piscando, aguardando que seja fornecido o valor. O atributo booleano read-only, né, possibilita que o campo seja apenas de leitura. Tem algumas situações que isso pode ser importante, então o usuário não consegue modificar o valor desse campo, porém o campo read-only ele tem o valor submetido normalmente com o formulário. Já o campo, se você utilizar o atributo disabled, o campo vai ficar desabilitado. Então ele vai aparecer na tela de uma forma mais clarinha, porém o usuário não vai poder interagir de forma alguma com esse elemento. E um campo que é desabilitado com o disabled, ele não tem o valor enviado junto com o formulário. Tem algumas situações, né, que pode ser útil desabilitar temporariamente um campo no formulário. E o atributo required, ele é utilizado para tornar aquele campo como sendo de preenchimento obrigatório. Então, o navegador não vai permitir que o formulário seja submetido quando tem o atributo required. Então, ele precisa preencher de alguma forma. Aqui eu tenho um exemplo de uso desses atributos booleanos. Então, por exemplo, se eu tentar modificar esse campo CPF, eu não consigo, porque o campo CPF aqui no formulário ele foi definido como sendo somente leitura, usando o atributo read-only. Então, não é permitido alterar esse campo. Porém, se eu enviar os dados, ele vai ser enviado normalmente. Quando eu carrego esse formulário, observem que ao recarregar a página, automaticamente o campo nome ele recebe o foco. O cursor está lá pronto, esperando que o texto seja digitado. Então isso acontece porque eu utilizei o atributo autofocus no campo nome. Observem ainda que eu coloquei aqui alguns campos como sendo obrigatórios, utilizando
o atributo required. Então, os campos nome, e-mail e data de nascimento, eu coloquei como obrigatório utilizando o required. Isso significa que se eu tentar enviar esse formulário sem preencher esses campos, o navegador não vai permitir e vai apontar que aquele campo seja preenchido. Olha só, para cada um deles. No caso aqui do e-mail, observe, eu vou tentar preencher apenas um nome. O navegador oferece a mensagem, né, indicando o preenchimento correto com arroba. Então, eu preciso preencher todos os campos obrigatórios. Agora sim, o envio é permitido. Eu tenho aqui também no final do formulário um campo que foi desabilitado, com o atributo disabled. Então, esse select aqui que foi desabilitado com o disabled, né, ele não vai ser submetido junto com os demais campos do formulário. Lembrando, pessoal, que na aula de CSS eu vou mostrar como aprimorar os estilos de exibição desses campos de formulário. Outros atributos que podem ser muito relevantes em formulários são o atributo pattern, que te permite fornecer uma expressão regular, né, que pode ser inserida para restringir os possíveis caracteres e valores que são permitidos para aquele campo. Por exemplo, eu poderia colocar uma expressão regular para instruir o usuário, né, a preencher os dados no formato de um CPF. Na verdade, a expressão regular, inserida com o pattern, é diferente de uma máscara, né? Não vai aparecer os caracteres pré-preenchidos no campo como seria numa máscara. A expressão regular é apenas para validar o valor que é preenchido no campo. Então, essa expressão regular aqui do exemplo, por exemplo, eu conseguiria garantir que o usuário, né, preencheria dígitos, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, terminando com traço e 2 dígitos. Eu poderia ainda criar uma expressão regular para garantir que o usuário preencha 2 letras alfabéticas, né, de A a Z, e minúsculas ou maiúsculas, mas apenas desse intervalo. Um outro atributo que pode ser útil para restringir os campos de formulário é o atributo minLength, que te permite indicar a quantidade mínima de caracteres aceita para o campo, e o atributo maxLength, que te permite indicar a quantidade máxima de caracteres para o campo, e o atributo size, ele basicamente indica o tamanho propriamente dito do campo, né, no caso de um input, e a altura do campo no caso de um select. Então, o size é diferente da quantidade de caracteres, né? Um é o tamanho de exibição, o outro é a quantidade de caracteres permitida. Bom, pessoal, o que eu havia planejado para esta aula sobre formulários é isso, né? E na sequência, agora nas próximas aulas de CSS, nós vamos dar continuidade colocando estilos, né, em todos esses elementos para torná-los com a apresentação de uma forma mais elegante.